Quais os elementos que definem a performance de sites em WordPress? Olá, sou Leandrinho Vieira, especialista em WordPress, e nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre performance, WordPress e o porquê que ficou tão difícil ter uma boa performance nos sites. Para a gente poder vencer esse desafio da performance, a gente precisa primeiramente conhecer os elementos que definem, que impactam nessa questão de performance, de velocidade, de tempo, carregamento, ou como você achar melhor. Então, a falta de entendimento desses critérios, dessas questões, que impedem muitas das vezes você de avançar. Porque às vezes você está indo para um caminho errado, porque você não quer abrir mão de certas coisas, e tem várias questões que a gente tem que entender. Primeiramente, vamos pensar no WordPress. Quando a gente fala aí do WordPress, a gente está falando da maior plataforma de CMS do mundo, certo? Mas o WordPress ele não vive sozinho, você dificilmente vai fazer o uso dele nu e cru. Você vai ter uma combinação do WordPress, leia-se o core da plataforma, juntamente com o tema, com alguns plugins. Então a gente tem que entender isso aqui. Primeiro vamos pensar só no core do WordPress. Aí a gente tem que pensar o WordPress, o WP Admin e o WordPress em que você vai ter a interface com o usuário. Primeiramente falando do WP Admin. No WP Admin a gente vai ter consultas, acesso, leitura, escrita o tempo inteiro no banco de dados. Portanto, com essa característica e somado a isso, o volume de pessoas e de acessos dentro do WP Admin vai ser fator determinante para a performance. Ok? E aí nesse caso, o que vai ser preciso? Você entender essa correlação e aí investir em stack tecnológica do lado do servidor ali para poder te ajudar. Por exemplo, ter um bom servidor web, como a Nginx, ter uma versão mais recente e mais estável do PHP, porque ela é mais performática, fazer uso de HD em SSD, porque a escrita em disco é muito mais rápida, ok? E várias outras questões para melhorar essa questão do performance quando nos falamos especificamente de WP Admin, ok? Quando a gente fala de interface com o usuário, a gente pode pensar em dois modelos aí. Uma interface com o usuário para aqueles tipos de site que utilizam um conceito de API First. E aí eu estou falando de uma REST API do WordPress que vai ter uma questão muito próxima do que eu falei anteriormente relacionada ao banco de dados. A gente vai ter muita consulta ali nessas rotas de API para poder buscar os dados na plataforma. Então você vai ter que entender muito bem dessa estrutura stack tecnológica aqui e também um cacheamento muito poderoso de dados, por exemplo, com o Redis, ok? Quando a gente fala de uma interface com o WordPress mais convencional, né, de site mesmo, aí a gente já está falando do tema que já começa a entrar em ação aqui nesse caso. Quando a gente fala de tema, aí a gente tem que pensar algumas questões. Por quê? Quando eu falo de tema, eu preciso entrar em assunto códigos. Sejam códigos back-end quanto códigos front-end. Quando eu falo de códigos back-end, o que acontece? Dependendo da forma como o tema foi feito, ele pode estar fazendo uso de funções tanto do PHP quanto do WordPress que não estão performáticas, não estão sendo bem utilizadas e pode estar prejudicando a performance. Além disso, você pode também estar fazendo consultas muito complicadas ou sem estarem otimizadas, sem terem índice, sem terem nada no banco de dados. Isso é a maioria dos problemas que acontecem em tema quando eu falo de back-end, ok? Quando a gente fala de front-end, aí os problemas mais clássicos eles vão se resumir nos códigos JavaScript e CSS. Principalmente lá na primeira dobra ou quando você faz uso de alguns page builders, aí a coisa fica ainda mais séria, porque você tem um uso demasiado desses tipos de arquivos, ok? E não vão te ajudar muito com isso. Então, quando a gente fala do WordPress interface com o usuário, a gente está falando aí da REST API ou do tema, e quando eu falo de tema, eu tenho que pensar em códigos back-end, front-end. Back-end, principalmente consulta de banco de dados, ok? E quando eu falo do front-end, eu estou falando de JavaScript, de CSS, alguns elementos de mídia e imagem, tá certo? E quando a gente fala também de WordPress, a gente tem que pensar, obviamente, nos plugins.
Muitas pessoas fazem uma correlação da quantidade de plugins instalada com performance. Eu, particularmente, não sigo muito nessa linha. Eu penso numa linha diferente. Não é a quantidade de plugins que vai determinar uma boa ou velocidade ruim, ok? A questão de plugins está muito relacionada à qualidade desses plugins e principalmente o que esses plugins fazem. Você vai ter plugin que vai impactar no banco de dados, vai impactar do lado da administração do WordPress, você vai ter plugin que vai impactar no front aí do seu site, fazendo inserção de códigos de todos os tipos, tanto de back-end quanto de front-end. Então, o que esses plugins fazem é o que vai determinar essa questão de performance, e não o volume, não a quantidade de plugins, ok? Aqui a gente está falando de qualidade e o que eles fazem. Outro ponto muito importante, que é algum dos elementos para a gente se pensar, a gente tem que pensar em design e conteúdo. São elementos, são fatores também que determinam a performance do seu site. Quando a gente fala de design, esses profissionais eles são amados, eles são odiados pelos profissionais de codificação, né? Eles são amados quando eles fazem uma interface muito simplória, muito simples de codificar. E eles são odiados no linguajar assim, quando viajam na maionese e fazem uma coisa que não tem muito a ver, ou trazem mais complexidade para o projeto e aumenta o tempo de desenvolvimento. Na verdade, o que tem que acontecer aqui é uma relação de custo-benefício, né? O designer, ele não pode ser proibido de ousar a sua criatividade. Isso é muito importante e relevante. Mas é importante que o designer trabalhe alinhado com o time técnico para que eles tenham uma coerência de qual é o melhor custo-benefício para poder entregar uma interface funcional, que converte bem, que agrade os usuários, que reduz o bounce rating e não impacte na performance, né? Então, é muito possível. Às vezes o design comete algumas questões, principalmente por falta de conhecimento técnico e alinhamento com a equipe de desenvolvimento. Por exemplo, fazer muito uso de fontes diferentes, de vários tipos, querer colocar animação em tudo quanto é interação que se tem, né? E várias outras questões aí, o que não é legal. Outro ponto também muito importante são os conteúdos. A gente entrega informação em conteúdos em texto, vídeo, áudio, imagens, né, que são elementos de mídia, que são bem relevantes, são bem fáceis de passar conteúdo. Por exemplo, esse que eu estou te passando aqui agora, que é um vídeo, né? E por falar nisso, você podia passar esse conteúdo também para um grande amigo seu, para um grande colega de trabalho que precisa se inteirar mais sobre performance de site em WordPress. Né? Compartilha esse vídeo com ele e aproveita, curta o canal onde você está assistindo esse vídeo, deixa aí o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, ok? Voltando aqui na parte do conteúdo, então, o que você precisa ter muito em mente, bem alinhado, é fazer uso de algumas tecnologias que vão te ajudar a não ter impacto nesses conteúdos que você vai entregar. Vou citar 3 coisas aqui que vão te ajudar muito. A primeira, se tratando de imagem, é fazer uso das imagens das novas gerações, por exemplo, o WebP. O WebP é um formato de imagem que foi criado pelos engenheiros da Google e ela mantém a mesma qualidade da sua imagem, porém com peso 20% ou mais do que as outras. Se a imagem é um JPEG, ele vai manter a qualidade e a quantidade de cores ali dela. Se é um GIF, vai manter a animação. Se é um PNG, vai manter o canal alfa, vai manter tudo com peso muito menor. Ok? CDN também é muito importante para que você tenha uma entrega muito mais rápida, muito mais próxima dos seus usuários, tá certo? E um outro recurso bem interessante que é nativo no WordPress agora é o recurso de Lazy Load, ou carregamento preguiçoso. Que na verdade o que esse recurso faz é carregar um elemento multimídia, principalmente imagem, quando se faz necessário. Por exemplo, imagina uma página muito extensa de conteúdo e aí você tem um vídeo aqui embaixo que ainda não está visível para o usuário. Para que você vai carregar essa imagem, fazer requisição no servidor para trazê-la? Se o usuário não chegou nesse ponto, não faz sentido. Quando você tem o Lazy Load implementado, quando o usuário estiver se aproximando ali, ele vai fazer a requisição no servidor e vai trazer a imagem. Ou seja, vai carregar a imagem no tempo devido e quando é necessário. Outro fator que ajuda muito, ou não, na performance do seu site é o servidor, é a infraestrutura. Aqui a gente entra em várias questões que é preciso de ser considerada. Um site de baixa audiência
é um tipo de análise e trabalho que a gente tem que fazer. Um site de grande audiência com muitos usuários é uma outra questão que a gente tem que fazer, ok? Quando eu falo de site de grande audiência, eu tenho que pensar se é uma audiência espaçada ao longo do tempo, que é mais tranquilo, ou se é aquela audiência que tem picos de acesso. Aí o desafio é outro, tá? Então você tem que ter uma stack tecnológica, como eu já falei anteriormente, muito poderosa e principalmente uma camada de cache muito eficiente. E para isso a gente gosta muito de fazer uso do Redis como uma camada de cache. Além de uma stack muito poderosa como Nginx, versão mais recente do WordPress, algumas outras tecnologias que a gente utiliza também, que é bem relevante para ajudar nisso daí, ok? Quando a gente fala de sites, mesmo que tenha uma baixa audiência, você pode melhorar a performance dele com essa stack tecnológica que eu mencionei. O Nginx, a versão mais recente do PHP. Não sei se você sabe, se a gente pega as versões 7 do PHP em comparação com a versão 5, por exemplo, é o dobro, 2 vezes mais de performance. A diferença é muito grande, além de ser muito mais segura também, ok? Então, assim, performance, para melhorar a performance, não existe receita de bolo. Tem que se fazer uma análise desses vários pontos, como eu mencionei, além de outros critérios que precisam de ser analisados para se ter uma boa performance. E para isso não tem segredo, tem que fazer análise, tem que mexer no servidor, tem que fazer análise do tema, tem que fazer análise do plugin, dos conteúdos, interação, de tudo. É um trabalho super complexo e sistêmico, né? Você tem que olhar vários pontos ali para ver onde vai melhorar. E claro, sem comprometer a experiência, a performance, o que você gostaria de passar ali com o seu site, né? E para você se inteirar muito mais desse assunto, eu vou te convidar a visitar o blog da PIC, no endereço blog.apic.com. Você vai buscar lá por performance de site em WordPress e vai ter um conteúdo com muito mais detalhes e informações que nós falamos aqui para te ajudar. Beleza? Valeu!